Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá a todos e todas que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui na TV e Rádio CAN. Esse é mais um Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados às mídias e ao jornalismo e seus desafios na era da ultraconexão. Eu sou Isabela Garrido e hoje trouxe aqui para conversar com a gente ninguém menos do que Malu Fontes. Certamente você já deve ter ouvido ou lido alguma coluna dela em algum dos grandes veículos aqui de Salvador, porque ela sempre vem com comentários críticos, com uma dose de humor e de acidez, mas sempre com muita lucidez. E a gente vai bater um papo hoje com ela sobre jornalismo, sensacionalismo e opinião pública. Malu Fontes é jornalista, doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e professora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Também atua como articulista freelancer da Rádio Metrópole e já colaborou com grandes veículos como os jornais A Tarde e Correio, Rádio Band News FM Bahia e TV Educativa da Bahia. Malu, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje para bater esse papo. É uma honra, vai ser um prazer. Eu que agradeço. É sempre bom falar do que a gente faz, né? Falar do campo de atuação da gente. E, assim, obrigada pela audiência, por quem nos ouvir. Agradecemos comentários, debates, discordâncias, né? Então estamos aqui para ajudar as pessoas a compreender melhor e também desmobilizá-las um pouco até para discordar, não ajudar no sentido de que a gente sabe mais, de jeito nenhum, só para lançar temas aí, né, nisso que a gente chamou de opinião pública. Sim, exatamente. É isso, a gente vai falar hoje sobre jornalismo, sensacionalismo e opinião pública e com certeza você que está aí nos vendo, nos assistindo, já ouviu diversas críticas aos chamados jornais sensacionalistas, né? E a forma como eles influenciam as pessoas. Hoje a gente vai destrinchar esses conceitos de sensacionalismo e de opinião pública e entender melhor como é que eles se articulam e até que ponto vai essa influência, né, o poder da mídia interferindo na realidade a partir da distorção dessa realidade. Lembrando que o Sala de Imprensa é transmitido pela Rádio Câmara 105,3 FM, pela TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta e também pelo YouTube, no nosso canal @TV e Rádio CAN. Lá você vai poder compartilhar, assistir, rever os nossos programas e compartilhar também com os seus amigos. Bom, vamos começar, Malu, esse tema que é tão falado, né? As pessoas falam tanto de jornalismo sensacionalista, de é opinião pública e tal. Eu queria começar com a definição mesmo, eu queria que você explicasse pra gente o que é de fato, porque eu tenho a impressão de que são temas muito falados, mas que as pessoas não têm muita ideia, né, do que seja, né? O que é, vamos começar com o sensacionalismo, né? O que é o sensacionalismo? Quase sempre, Isabela, quando a gente ouve assim, né, ou diz, esse é um programa sensacionalista, essa é uma abordagem sensacionalista. Sempre a gente entende sensacionalismo aí como uma coisa negativa, uma coisa pejorativa, sim, né? Quando, na verdade, é pejorativa, mas para quem, né? Para que tipo de público? Porque não existe o jornalismo, né? Existe os jornalismos, né? Tem jornalismo popular, tem jornalismo sensacionalista, tem jornalismo policial, tem jornalismo de segurança pública, tem o jornalismo prescritivo, que é aquele de serviço, como fazer, como se comportar, como dar vacina, que lugares estão abertos, como evitar assaltos, clonagens. Então vários produtos e vários gêneros no jornalismo. E esse termo sensacionalismo, ele vem sempre só com isso, como se fosse uma coisa ruim. Sim. É ruim, então é chato, então é mentiroso, então é agressivo, então é o quê? Na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. Não é porque é sensacionalista que deixa de ser jornalismo. O jornalismo sensacionalista não é jornalismo. Quem é que tem esse poder de dizer o que é e o que não é jornalismo, né? Então, não existe isso. O sensacionalismo é uma coisa muito simples de entender e que ninguém se dá o trabalho de explicar. Porque é um jornalismo que tem um discurso mais apaixonado, mais intenso, mais forte, mais agressivo às vezes, porque busca despertar exatamente isso, as sensações. Então, sim, por que o jornalismo sensacionalista, né, mobiliza as pessoas? Porque é um convite imediato, é como se fosse uma provocação para que você sentisse vontade de matar o bandido, revolta por conta da forma como a polícia agiu, como se você sentisse nojo, como se você desejasse pena de morte, como se você quisesse ajudar as pessoas na guerra, as crianças, os Yanomamis morrendo. Então, o sensacionalismo, ele é uma forma de um discurso jornalístico que tem um apelo maior mesmo, que
que lida muito mais com choque, com a imagem, que provoca lágrima, que provoca repulsa. E vem exatamente disso, de sensação de pele, de repulsa. Eu não quero ver isso, não quero ver essa cena, né, horrorosa. E às vezes é uma cena de violência que é necessário que você mostre, porque às vezes, somente com aquela imagem, você exibindo aquilo vai para a agenda pública e aquilo incomoda ao ponto do poder público interferir. Intervir aquelas imagens das crianças Yanomamis, né? Ninguém fica feliz em uma coisa daquela, né? Mas muita gente vai dizer, essas imagens têm uma abordagem sensacionalista. E se você for analisar o sentido mesmo do sensacionalismo, tem. Porque ele provoca sensações, né? Agora, se você provoca a sensação para denunciar uma causa, é uma coisa. Se você provoca a sensação para que você busque na audiência uma audiência fácil, e repetindo, e mostrando uma mulher agredida, né? E mostrando a sexualidade de alguém, e mostrando um ato sexual na praia, né? Olha só, nossas câmeras flagraram. É sensação, sim, você fica, nossa, que bizarro, sabe, você gera o machismo, gera a moralidade, gera um discurso religioso, o mundo está perdido, o que são das nossas pessoas, os nossos filhos vendo isso, que desrespeito. Mas, na verdade, tudo isso cabe nesse grande guarda-chuva que é o sensacionalismo, e não tem só um sensacionalismo, tem sensacionalismos, e para a gente entender da melhor maneira é isso, só reiterando, é um jornalismo, uma imagem, um discurso, é um som que mobiliza na gente sensações, vontade de chorar, vontade de vomitar, vontade de desligar a TV, nojo, né? Então isso, sensacionalismo é isso, é aquele discurso que desperta na gente muito mais as sensações fisiológicas do que a reflexão, do que, né, você ficar, não, é uma introspecção, nossa, não vou pensar, vou mudar meu comportamento em relação a isso. Aí já é uma abordagem mais clássica, e que cada fato traz consigo as suas possibilidades. Você pode ter um mesmo fato, um assassinato de uma mulher, e você ter uma cobertura no jornal classicão, como o Jornal Nacional, num programa popular local que tem uma audiência nas classes C, D e E, que conhece aquela realidade como se fosse rotina, porque vem aquilo todo dia, ou aquilo ser usado numa universidade para você entender como a representação da periferia, como a representação do machismo. Então, o mesmo fato pode ser abordado de forma sensacionalista ou não sensacionalista. Depende de que linguagem eu uso e que propósito eu tenho como meio de comunicação, qual é o meu perfil como meio de comunicação. Eu sou do Jornal Nacional ou sou do Notícias Populares, que é exibido X horas em tal emissora? Sabe? Entendi. É isso, a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhe. Agora, inicialmente, eu só quero que você dê essa definição para as pessoas entenderem, mas a gente vai adentrar um pouco mais nisso aí. E agora eu quero que você fale sobre o que é a opinião pública, né? Essa entidade que parece ser assim tão poderosa, tão grandiosa, que as pessoas estão tão medo da opinião pública. Ela existe? Como é que a gente caracteriza? O que é a opinião pública? Ela existe, Isabela. Todos nós aqui estamos nessa sala, todo mundo que nos ouve, nós fazemos parte, né, desse conjunto que é, assim, metafórico, ou seja, ele não é físico, né? Você aqui, olha, a opinião pública está aqui, vou fazer um retrato da opinião pública. Não podemos fotografar. É um substrato, é uma abstração, né, das sociedades do mundo. Nós temos a opinião pública de Salvador, a opinião pública baiana, a opinião pública brasileira, a opinião pública internacional. E nós, de certa forma, eu, você, todos que estão aqui nessa sala, nós fazemos parte de todas essas. Eu tenho um pensamento sobre a condição, se as pessoas podem ou não podem imigrar ilegalmente, né, da África, da Síria, para o Reino Unido, né? Nós temos uma opinião sobre se policial pode ou não pode disparar tiro nas pessoas inocentes de costas. Todos nós temos. Então, isso é a opinião pública. Então, a opinião pública é um conjunto muito mutável, ela nunca está parada, ela nunca pensa a mesma coisa, ela não está solidificada, não é uma coisa pronta. É sempre esse pensamento coletivo que está mais em voga. E qual a importância, como a opinião pública está diretamente ligada aos meios de comunicação? Porque os meios de comunicação são os canais, e não falando aqui de canal de televisão, mas são as vozes, são os sopros, são os discursos, as imagens que abastecem esse pensamento coletivo. Então, se a imprensa está todos os dias denunciando que o tráfico está, digamos assim, financiando determinada estrutura, todo mundo fica muito mais advertido em relação àquilo e começa-se a falar disso. Porque é o que a gente chama do agendamento, da pauta. Os meios de comunicação têm o poder, a gente costuma ensinar isso para os alunos logo no comecinho, né, de agendar os temas. O que é agendar os temas? É dizer à sociedade, mais ou menos, não é dizer fale disso, mas ao colocar determinados temas nas manchetes, nos jornais, nos telejornais, os meios de comunicação é como se eles dissessem, olha, você agora vai falar disso aqui.
Se o tema não está agendado, ninguém fala daquilo. Por que quando tem um crime, todo mundo fala, todo mundo vai falar daquilo? Muita gente, se não fosse os meios de comunicação, não ficariam sabendo daquele episódio. Então, essa fala coletiva, essa polêmica, essa polarização política, isso tudo é a voz, esse som coletivo difuso que a gente chama de opinião pública. E o lugar físico aqui, essa bancada, essa praça aqui onde tem várias pessoas conversando, dentro dos ônibus, é o que a gente chama de esfera pública, né? A esfera pública é como se fosse um lugar físico. A cidade de Salvador, a esfera pública da cidade de Salvador é onde a opinião pública circula. E a opinião pública é esse conjunto de pessoas, que não é um processo que eu digo assim, esse aqui é a opinião pública, isso aqui não é. Não, é esse conjunto de vozes, dissonantes. Não tem homogeneidade. A opinião pública não tem um pensamento homogêneo nem permanente. Sim. A opinião pública está hoje super a favor de uma coisa, amanhã, dependendo do que se revele sobre aquilo, aí vem, por exemplo, é o equivalente ao cancelamento das redes sociais. Todo mundo começa a linchar. Por que de repente você tem uma pessoa que foi uma liderança política e teve 2, 3 mandatos e hoje está no ostracismo? Porque a opinião pública absorveu discursos que circularam aí que destruíram aquele apelo que aquela pessoa tem, cantores que não fazem mais sucesso, gente que teve uma carreira meteórica e hoje nem se fala. A opinião pública me esqueceu. Esqueceu, e também os meios que levam, porque antes a gente só tinha, né, o boca a boca, a pessoa na calçada, isso era a opinião pública, eram as vozes, né, o oral, de um para um, assim, no meio da rua. Agora nós temos a opinião pública que é agendada pelos meios de comunicação e temos um elemento novo, né, nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 10, 15, que são as redes sociais. As redes sociais, elas fizeram com que a opinião pública, antes é como se ela sussurrasse. Tudo bem, gritava, ia pra rua, tinha as passeatas, mas a partir do momento que vem as redes sociais, parece que assim, todo mundo ganhou o megafone. Aí também é uma polifonia de vozes tão grande, tão grande, tão grande, que aí sim que o discurso fica heterogêneo de uma maneira mais ainda. Quais são os temas que estão agendados? Todo dia são milhares, né? E dentro disso, uma coisa que talvez tenha uma coisa mais homogênea é a polarização política, né? Isso no Brasil, no mundo, com essa coisa de progressista e de reacionários, né? Eu não vou nem falar aqui em direita e esquerda agora, porque é uma coisa muito da política partidária. Mas entre o conservadorismo reacionário e o progressismo liberal, digamos assim, nos costumes. E isso são os dois polos que a gente vê mais nítidos hoje na opinião pública, mas de um modo geral, a opinião pública fala de tudo, de tudo, de tudo. E a imprensa tem uma responsabilidade muito grande, porque ela legitima. A rede social, ela faz o barulho, mas é um barulho, é como se fosse assim, é um pouco de traque. Ela faz um barulho, amanhã já tem outra causa, e depois já tem outra, e já esqueceu, e o feed já no scrolling já foi. Mas os meios, eles têm esse poder legitimador, né? Sim. A televisão tem um poder muito maior ainda. Você acha ainda? Acho que tem muito maior. Porque, assim, a rede social é muito de bolha ainda, sabe? É muito de bolha. Quem tem, assim, quem faz barulho, e um barulho que dura 24 horas. O cancelado de ontem, amanhã ninguém lembra. Agora, na televisão, né, assim, tem essa coisa da permanência ainda. Tem os veículos impressos grandes do Brasil, como um jornal como a Folha de São Paulo, como o Estadão. Né? Se alguém numa rede social, uma pessoazinha assim, diz lá, não, eu soube que houve uma tentativa de ingresso de joias presidenciais no Brasil por canais ilegais. Uma pessoa que você nunca viu. Você lê aquilo e você... O que se importa? Quem é essa pessoa, gente? Quem é? Como assim? Pode até gerar uma fofoca, pode até 2, 3 dias depois a imprensa ir atrás. Mas a partir do momento que isso já nasce num jornal de grande circulação e que tem vídeos exibidos no Jornal Nacional daquilo, isso aí ganha uma robustez, isso vira quase que um documento histórico mesmo, sabe? Uma peça histórica, uma peça processual quase. Então, claro que os meios perderam muito poder, muito, mas mesmo assim... O poder residual que os meios têm em relação a esse poder difuso das redes, e eles vão se articulando cada vez mais, né? A televisão ela já não fica indiferente ao que está nas redes, então as redes soltam, a televisão pega e dá corpo, e dá robustez, e dá legitimidade, entendeu? Então, entendi. Eles são um puxa o outro. Sim, sim. Agora, que a gente já tem, né, esses conceitos bem definidos aí, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos voltar para o sensacionalismo, porque eu quero fazer essa ponte, né? Como é que o sensacionalismo afeta essa questão da opinião pública. Mas antes eu quero voltar para essas características que você falou, que causam sensações, né? Sim. E assim, eu vi um artigo que ele traz alguns elementos, assim,
de caracterização, né, do que é o sensacionalismo. Apelo aos sentimentos, claro, como você já falou, uso de recursos dramatúrgicos, supervalorização de elementos que não são muito importantes, e aí eles colocam, né, a exploração do fascínio pelo extraordinário, pela aberração. E hoje em dia, a gente vê a maioria dos grandes veículos de TV, de rádio, de jornal impresso, eles se utilizam de um ou outro recurso sensacionalista, né? O fato de botar letras garrafais no jornal impresso, o fato de você pegar e fazer uma dramatização daquele crime que aconteceu. Isso é sensacionalismo também. E aí a gente pode dizer, hoje, tem como a gente dizer que existe uma forma de fazer jornalismo sem sensacionalismo? Porque é muito sutil, tá em tudo, inclusive naqueles veículos que a gente considera mais sóbrios, tipo Jornal Nacional, tipo uma CNN da vida. Não, acho que nesse sentido, assim, literal, que se a gente... digamos, um discurso, eu fico com medo, assim, de ficar falando aqui, quando eu digo medo, de parecer professora, medo no sentido de constrangimento, parecendo professora, parecendo que eu estou dando aulinha, sabe? Mas é impossível, porque o apelo, porque, assim, houve uma dispersão muito grande do público. Sim. Então, a audiência, ela é muito rarefeita. Onde é que está o público hoje? Então, se você não cria elementos de identificação, se você não cria formas de chamamento, você tirou a pessoa da bancada que ficava lá sentada de eterno, você bota as pessoas para caminhar, você bota as pessoas de calça jeans e tênis para apresentar programas esportivos, né? Você coloca a pessoa, então você leva bandas para o estúdio, você convida a audiência para mandar fotos das crianças dizendo que... Então, isso são esses apelos, assim, olhe para mim, tenham sensação, fiquem com vontade, se sintam reconhecidos. Então, são microfragmentos, digamos assim, de busca de sensações que, no geral, sim, são sensacionalistas. Eu vou lhe dar um exemplo agora que eu fiquei assim, você fica como jornalista... abismada, um veículo sério aqui da Bahia, sério, que não, assim, em tese, nem precisa de tanto like, assim, no sentido de que não é uma pessoa física que está por trás daquele site ali, você tem um conglomerado nacional por trás. E Salvador vem passando nessa semana por um problema gravíssimo de falta d'água em bairros, mais de 100 bairros sem água, né? O que é hospitais, postos de saúde, alunos sem escola. Aí, sinceramente, eu posso estar muito enganada, mas assim, um veículo local aqui, com a perna nacional, o tempo inteiro, assim, essa coisa da água virou mais uma gracinha. Por exemplo, eu estava lendo, acho que uns dois, ontem, acho que foi ontem, porque é tanta informação que você não lembra, foi ontem, foi hoje, né, que assim, a maior... um destaque dado para isso, e talvez até, e eu vou responsabilizar parte da audiência por isso, tenha sido o fato de Loren Prota reclamar que não tem água na casa dela, com uma ironia de ir para lavar o sovaco e as calçolas, ela falando desse jeito. E isso com tanto destaque, então assim, é como se a falta d'água, ela ganha uma relevância boa, é um gancho para eu falar, olha, a diva Loren Prota tá sem água para lavar o sovaco e a calcinha, como se fosse uma pessoa, e nada contra ela, porque ela tá na função dela, ela é uma digital influencer, uma profissional que tem sua carreira, né? Mas junto com isso, ela é uma pessoa que tem milhões de seguidores e ela precisa produzir conteúdo todo dia para os seus seguidores. Então, se tá faltando água na casa dela, ela tem um elemento. Mas o jornalismo, sair da vida de Dona Maria, de criança que não toma banho, de banheiro que não... Asilos que estão sendo velhinhos, hospitais, e vender esse glamour de Loren Prota falando caçola e sovaco porque é bonito, porque é engraçado. É uma mistura de freak, com bizarro, com populismo gratuito, com sensacionalismo, provoca uma sensação, inclusive, de humor. As pessoas começam a rir, olha, Loren Prota, gente, Loren Prota, essas calçolas, olha como ela é gente como a gente, ela fala da calçola, ela também tá sem água. Assim, as pessoas passam a identificar a falta d'água, é um histrionismo da própria imprensa feita com a produção de conteúdo legítimo que a celebridade está fazendo. Eu acho isso, com a opinião pública, assim, muito feio, é quase desonesto. E eu sei que quem faz isso é movido porque, não, eu vou ter clique. Eu tenho certeza absoluta que se um veículo desse coloca, olha, o lar de idosos no bairro X da periferia de Salvador está com 50 idosos precisando de doação de água mineral, porque não tem como. Isso vai ter muito menos audiência e muito menos impacto e vai causar muito menos sensações do que Loren Prota dizendo que ela está sem poder lavar a calçola num vídeo assim orgânico, leve, dentro de casa, numa mansão. E então, assim, a imprensa também sabe, os veículos também sabem que, bom, o que é que vai render mais clique?
né? Eu fazer uma denúncia, vírgula, um apelo sensacionalista até, dizer, ó, então, os idosos estão sem banho há 5 dias. Ou eu dizer que a Uniprota não está lavando a calçola. O público vai ler, vai clicar. Então, assim, é uma coisa de gato e rato. Né? Os veículos podem ser, né, digamos, eu vou falar uma expressão engraçadinha, pode ser escrotinhos, mas o público quer coisas escrotinhas para consumir. O tempo inteiro. Então, eu vejo pessoas, assim, as notícias mais dadas das formas mais aberrantes, através dessas estratégias de produzir sensações, do sensacionalismo, para gerar likes, e pessoas que eu conheço, que você conhece, que vão lá, e não só leem muito, você deixa lá um coraçãozinho com sua marca. Às vezes eu olho uma pessoa e digo, gente, como é que você curtiu isso aqui? Olha esse tipo de abordagem, né? Olha esse tipo de abordagem que está aqui. Por que você curte isso, gente? Para quê? Mesmo que você veja que até a sua dimensão humana escondida, a gente, né, entre 4 paredes faz coisa que Deus duvida. Se as pessoas filmassem nossos pensamentos, a gente não tinha nenhum amigo. Mas daí você ir lá numa página, numa forma escrota de abordar um assunto e você deixar curtir. Gente, dá vontade, assim, você vai dando uma solidão intelectual, pelo menos em mim, provoca isso, sabe? Tipo assim, gente, é a mesma pessoa. No dia seguinte, falando da imprensa, eu digo, meu amor, mas você alimenta isso com a própria mão. Mas alimenta mesmo, nem se disfarça, deixa lá um coração numa notícia escrota. Não é numa notícia escrota, porque toda notícia é notícia, na abordagem escrota, sabe? E que acaba também diminuindo a relevância desse problema, né? Porque tipo assim, mulher flagrada, transando na parede, não sei o quê. Aí você vê uma pessoa, assim, alfabetizada, toda, né, a feministinha, como diz a história, toda articulada nos discursos bonitinhos. Aí lá, curti. Meu amor, é isso? Você tá comida de rato, isso aí é comida de rato. E já você tá comendo e dizendo que comeu. Já que você está falando disso, assim, dessa questão de que o público gosta também dessas coisas escrotas, né? Eu queria saber o que você acha sobre essa questão desse agendamento, porque, tipo assim, existem casos da imprensa que são eleitos como de maior destaque, assim. Por exemplo, um crime bárbaro que chocou o Brasil, o que aconteceu numa família de classe média, e a imprensa dá aquele super destaque, só que esse mesmo crime acontece muito nas periferias e que não ganha o mesmo destaque. Então, assim, você acha que, na verdade, são os crimes que têm os fatos, né, que têm um apelo muito grande, e a imprensa consegue compreender isso e dar o destaque que ele merece? Ou você acha que é a imprensa que elege casos para que eles sejam notícia e que eles sejam mais vistos do que outros? Acho que, Isabela, não é uma coisa nem outra. A imprensa é esta sociedade é esta imprensa. Então, tem uma zona de interseção aí, assim, sabe? A imprensa está aqui, a sociedade está aqui, a culpa é desta ou é desta? É uma convergência de interesses, né? Sim. Tipo assim, o consumidor básico, tradicional, de imprensa, de mídia, de redes sociais, é predominantemente também um consumidor. Eu sempre ensino para meus alunos, né, que a vida não produz notícia. A vida não produz notícia, eu não produzo notícia, você não. A vida produz vida. Pessoas matam desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano saiu das cavernas. Pessoas têm fome, pessoas cometem crimes. Chove chuva, cai barraco, cai cidade, né? Pesquisa, descobrem-se coisas. Pessoas são desonestas, roubam, corrompem. Então isso sempre existiu e vai existir com complexidade maior ou menor em função do avanço da sociedade, da tecnologia. E o jornalismo é um nicho, é um supermercado que vende isso empacotado em notícia, né? As redes sociais, tipo assim, fizeram um puxadinho e o puxadinho tá maior do que o mercado, do que a casa grandinha do começo. Mas, assim, e predominantemente o consumidor de notícia, aquele que gera audiência, que vai puxar o anunciante, é essencialmente um consumidor. Então, quanto mais eu noticio coisas que são, digamos assim, muito mais da ordem do inesperado, eu tenho mais audiência. E o que é, assim, inesperado? É como se o mundo entendeu que a pessoa muito pobre, a pessoa que não frequenta a escola, a pessoa que não tem emprego, é como se ela tivesse muito mais, digamos assim, uma naturalização dela cometer um crime ou dela fazer alguma coisa, porque a vida a empurra para aquilo ali. Sim. Então, a gente, mesmo sem se dar conta, é um pouco educado para achar mais normal que os mais brutos, os mais pobres, os mais carentes, os mais longínquos façam coisas aberrantes. E a classe média, que é mais perto de mim, que consuma os produtos que esses veículos anunciam, não. Então, um crime, uma família de classe média que joga uma filha da janela ou que mata um filho com a ajuda do padrasto ou vice-versa, um caso como o Jairinho,
Sim. vai ter muito mais apelo sensacional e sensacionalista do que Dona Maria, que, assim, cansada de apanhar do marido, bota fogo em si, bota fogo na casa e ok. Porque muito mais gente vai se identificar com o pai de Jairinho. Muito mais gente vai se aberrar com o fato de ser um vereador, um médico, classe média de Rio de Janeiro. A quantidade de pessoas que moram, né, naquela área de gente rica. Então isso produz um estranhamento, e aquilo que é estranho eu quero consumir mais. Então a imprensa não escolhe nada aleatoriamente, é um treinamento de séculos. Assim como é um treinamento de séculos, é como se você visse uma roupa, sabe, super baratinha ali de R$10 e tem uma roupa linda, maravilhosa, que talvez custe metade do seu salário. O que é que você vai lhe atrair mais? Não sei, sinceramente, se vai ser a mais barata, porque você pode pagar. A outra tem um apelo muito maior para você, lhe diz muito mais coisa, é um passaporte para você entrar em outras coisas. Então, um caso como o Jairinho entra, né, vontade de fazer justiça, impunidade em poderosos, até onde as mulheres vão em relação a seus filhos para manter relacionamentos amorosos e com homens, né, de posses, de classe média alta. Como é que a classe média alta se comporta tendo todas as informações, porque não foi bebida, não foi desinformação? É rotina de classe média, caso Nardoni, né? O caso Jairinho, de vez em quando aparece aquele caso do Rio Grande do Sul, que é uma cidade... Bernardo? Do menino Bernardo, Sim, que é um pai, o médico, a mãe, morreu, e aí são coisas que como se dissesse assim, opa, isso aqui é muito parecido, mais parecido com a minha vida. Se é mais parecido com a minha vida, eu vou me preocupar com isso. Se um menino foi morto por um esquema de tráfico com 16 tiros, não, eu não estou no tráfico, eu não moro na periferia, eu não conheço traficante. Então, isso não pode acontecer comigo. Agora, minha sobrinha pode ser jogada pelo padrasto, porque isso é uma possibilidade. Eu tenho os elementos dessa narrativa muito perto da minha vida. Então, a imprensa, ela não é burra, ela é treinada durante anos para saber o que move mais o sentimento das pessoas e a capacidade das pessoas projetarem alguma possibilidade, porque, no fundo, é um traço da humanidade. A gente tem medo daquilo que nos ameaça, né? Então, eu sou muito mais ameaçável, né, digamos assim, por uma pessoa que eu pegue um Uber, digamos, e ele me sequestre, ou que ladrões sequestrem, me façam um arrastão num restaurante, do que eu achar que eu vou levar 6 tiros numa boca de fumo, porque eu não frequento boca de fumo. Né? Mas eu vou para restaurantes à noite, eu caminho em bairros como Rio Vermelho, Apituba. Então, se tem um arrastão na Apituba, todo mundo, nossa, por quê? Porque esse público majoritariamente consumidor desse jornal e que compra os produtos que esse jornal, e aquele público que interessa aos digitais influencers e os perfis de rede social, de jornais, estão muito mais interessados em quem frequenta, né, o bar que sofreu um arrastão, do que o menino que morreu, né, com um tiro, que a gente mal fica sabendo. Por exemplo, no carnaval, eu fiquei imaginando, no carnaval, eu estava voltando de manhã de um lugar e quando eu passei tinha a polícia e eu sou super curiosa, sou aquela que desce do Uber para ver o que está acontecendo. Aí desci do Uber e disse, não, vou ver o que é. Eram 2 meninos, acho que eram 2, aqui no Garcia. Eles estavam descendo, eu acho, na madrugada, alguém do tráfico, pelo menos, foi o pouquíssimo que saiu na imprensa, foi isso? Saiu pouquíssimo, quem se importa? 2 meninos da periferia mortos por 2 meninos do tráfico. Não, eu não sou moro na periferia e nem eu sou do tráfico. Então, por mim, 2 corpos a mais ou menos, né? E meninos foram mortos, assim, né, com requintes e crueldade, jogados numa vala. No dia seguinte, estava todo mundo lá tirando, SAMU, para ver se tinha alguém vivo, polícia. Aqui não sai lugar nenhum, eles não têm nome, ninguém sabe o que foi, ó, vai virar assim, né, peça de arquivo. E aí, de novo, é isso. Se fosse um menino que morasse na Graça, ou morasse no Rio Vermelho, né, de classe média, ou mesmo que fosse com droga, porque já era aberração, como alguém de classe média se mete com droga? E se mete muito, e a gente sabe disso, né? Quem financia o tráfico não é a periferia, meu amor. Quem financia não é a periferia. Exatamente. Mas isso não interessa essa hipocrisia coletiva que a gente tem, né? Não interessa. Esse caso mesmo, eu moro no Garcia e eu fiquei sabendo coisas muito vagas desse caso, assim. Eu só fiquei sabendo porque eu fui futucar muito, eu tinha passado por lá. Eu disse, não é possível, gente, tem 2 corpos ali, fresquinhos, assim, agora, 2 homens jovens,
jogados na frente do Bom Preço, assim, descendo do Garcia, Campo Grande, Elite, Passarela. No dia seguinte, aquilo ali era notícia e tudo quanto é coisa, porque naquele mesmo trecho tinha afundado um negócio, né? Um carro afundou por conta de uma tubulação da Embasa. Aí eu fui procurar, mas procurei muito pra achar. A repercussão foi pouquíssima mesmo. Quem se importa? Malu, vamos fazer um breve intervalo pra gente voltar depois, falar um pouco mais sobre esses assuntos, essa interseção, né, de sensacionalismo com a opinião pública. Eu tô adorando essa conversa, mas a gente tem que dar uma breve pausa rapidinho. Para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, ligou agora, eu estou conversando hoje com Malu Fontes, que é jornalista, doutora em comunicação pela UFBA, e a gente está falando sobre sensacionalismo e opinião pública. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Voltamos com mais Sala de Imprensa. Hoje a gente está aqui conversando com Malu Fontes, ela que é jornalista, doutora em comunicação pela UFBA, professora também da Faculdade de Comunicação da UFBA e atualmente atua como articulista na Rádio Metrópole e também já passou por grandes veículos, né, como Jornal à Tarde, Jornal Correio, Band News FM e TV Educativa. A gente está falando sobre sensacionalismo e opinião pública. Malu, no finalzinho do primeiro bloco, você foi falando de alguns crimes, né, que chocam o país e tal, e você tem um artigo intitulado Jornalismo, Ética e Opinião Pública no Brasil, a ação da mídia justiceira na fase inicial do caso Isabela Nardoni. Esse artigo você analisou como foi que a revista Veja, né, atuou na cobertura desse caso, já dando uma sentença antes da própria justiça, dizendo que o casal Nardoni era culpado pela morte da menina. E aí você fez uma análise, né, de como isso influenciou a opinião pública e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, até que ponto vai essa influência da mídia, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse caso Isabela Nardoni, que gerou essa comoção nacional. Todo mundo estava ali torcendo pela prisão daquele casal, antes mesmo da justiça condenar, né? Porque as pessoas já sabiam, a mídia já tinha sentenciado, já sabiam que eles eram os culpados. A gente tem também um caso, Kátia Vargas, que aconteceu aqui em Salvador em 2013, se eu não me engano, em que a médica atropelou 2 irmãos ali numa confusão de trânsito e, aparentemente, toda a população estava esperando que ela também fosse condenada. A mídia estava noticiando isso o tempo inteiro e fazendo uma cobertura ampla do julgamento quando teve. Foi aquela mobilização. Eu lembro que no dia, todos os lugares que eu passava na cidade, as pessoas estavam falando disso, desse caso, Kátia Vargas, que ela vai ser presa, não sei o quê. E, surpreendentemente, ela não foi. Então, até que ponto esse sensacionalismo que a mídia faz, que a imprensa faz, ele consegue influenciar o rumo das investigações, o futuro dos criminosos, sei lá, dos envolvidos no fato e a opinião das pessoas? Bom, a primeira coisa, é muito bom você tocar nesse assunto, porque eu acho que a gente toca aqui numa convergência que eu acho que é muito pouco explorada, tanto pelo jornalismo quanto pelo campo do direito. Eu até vejo que eu acho que o campo do direito se interessa mais até por essa convergência do que o campo do jornalismo, que é ver essa confluência mesmo, até que ponto, né, as notícias publicadas, abordagens publicadas nos meios de comunicação oficiais, né, porque as redes sociais já é outra história hoje, né, porque é linchamento, ali ele já é linchamento, não é julgamento, é linchamento em 24 horas. Até que ponto interfere nos julgamentos por conta dos próprios julgadores, juízes, né, os operadores do direito e, sobretudo, no júri popular. Porque nesses dois casos aqui nós temos júri popular, que esses foram condenados por júri popular, né? Então, é óbvio que essas pessoas, o júri popular, ela está onde? Dentro do que a gente começa a falar, ela está dentro da opinião pública. Todo mundo que é sorteado por um júri popular está consumindo informação. Você não tem como tirar essas pessoas de uma cápsula, que elas nunca leram nada, e elas leram e elas tiveram sensações. Sim. De filho perdido, né, de vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de raiva, de mágoa, de convencimento. Então, eram pais, mães, irmãos, homens, mulheres. Então, no caso como Nardoni, no caso como, né, Kátia Vargas aqui. E dos dois lados são pessoas que têm todas essas informações e são trazidas para dentro do meu imaginário pelos meios de comunicação. E nós temos dois casos aí completamente diferentes. E aí acho que a gente tem aí uma ação, né, da mídia, um cruzamento assim ali da mídia, a mídia nacional em relação a Nardoni, ela, óbvio, primeiro que a nacional tinha um impacto muito maior, né, e o tempo também era outro, ainda era um caso emblemático, foi inicial, 2008, e as evidências, assim, eu acho que a forma como a acusação, o Ministério Público, a promotoria conduziu o caso Nardoni,
tecnicamente, eu não sou advogada, mas acho que muita gente, né, e sou aberta a críticas também, porque isso aqui não é nenhuma vontade de fazer interpretação jurídica. Eu estou fazendo uma interpretação cidadã e jornalística. A forma técnica como a acusação, no caso de Nardoni, conduziu teve muito mais eficácia e eficiência comunicativa na mobilização da opinião pública do que aqui. Por que na daqui? Porque eu não assisti o julgamento. Até gostaria de ir, mas na época era uma fila e tinha não sei o quê. Gostaria muito de ter ido, realmente gostaria muito de ter ido. Mas desde o começo, no caso Cátia Vargas, aqui em Salvador, por exemplo, houve um tratamento que nunca tinha se visto nisso. Houve uma contratação, eu não sei dos detalhes, mas se a gente voltar no tempo e for investigar não, que não é investigar, é levantar os dados, não é investigação, né? Houve uma contratação de uma assessoria de imprensa, houve vídeos filmados dentro da casa dela e mandados para os meios de comunicação, com a roupa certa, com a imagem atrás certa. Foi mesmo, gente? Houve uma estrutura de comunicação montada na época para quando ela começa a entrar em cena falando. Então, assim, a intencionalidade de Cátia Vargas, né, da forma como foi conduzida pela acusação em Salvador, para mostrar a real intencionalidade dela, a vontade de matar, não obteve eficácia comunicativa perante o júri, apesar de toda a discussão nos meios de comunicação. E essa discussão nos meios de comunicação já veio com um tratamento que os Nardones não tiveram. Os Nardones tiveram uma excelente assessoria jurídica, né, porque o pai deles, né, do Alexandre, ele era advogado, teve um dos melhores advogados dele, famosão, é um nome famoso nacionalmente, né? Padoval, acho que era Padoval, né, o advogado. E aqui em Salvador, o tratamento de construção da ambiguidade da intencionalidade de matar foi muito bem feito desde o começo como assessoria para a Cátia antes do julgamento. Eu estou comentando aqui como rumores também, não sei, que inclusive a assessoria de imprensa saiu distribuindo em todas as emissoras a imagem, o que dizia, não sei se era pendrive na época, se era fita, não sei o que era ainda em 2013, a gente não lembra, a tecnologia mudou tanto, né? Que saiu distribuído nas emissoras, um motoboy levando o kit. Que era da fala, das imagens, tudo com direção prévia. Vamos montar isso aqui. E foi contratado um advogado que foi muito mais eficaz nas formas de conscientizar aquele público ali, no sentido de que, na dúvida, você não condena. Não houve elementos suficientes para provar que ela fez aquele gesto no trânsito, de dar uma raspada na moto, com a intenção de atropelá-los e matá-los. Nisso, a defesa dela foi muito mais eficiente, não custa barato, e a justiça custa muito caro nesse país. Nos dois casos foram mobilizados toda uma estrutura midiática, mas também uma estrutura jurídica caríssima, né? Caríssima. E, assim, né, a estratégia de comunicação e de convencimento jurídico, né, desmontou um pouco o clamor popular que se criou em relação que eram duas mães. Se colocou isso, eram duas mães. Era a mãe dos meninos, que perde os filhos únicos, e ela, uma médica religiosa, caridosa, que fazia serviço religioso e que tinha 2 filhos e que perdeu a vida por uma acusação injusta, porque, na verdade, foi uma discussão de trânsito que teve um desfecho trágico. E acabou prevalecendo essa versão. Então, você tá admitindo, então, que a imprensa teve influência nos dois casos. Porque, assim, a partir do momento que há uma assessoria de imprensa para fazer esse trabalho nos veículos de comunicação, eles transmitiram um outro discurso e afetou o júri. Sim, a leitura que eu faço, né? Eu interpretei assim. No caso, Cátia Vargas já havia uma ideia assim, olha, a mídia é importante. Então, vamos operar, no mínimo, vamos dividir os holofotes aqui. Então, assim, se tinha consciência já maior, um tempo depois, que tinha o quê? Uns 10 anos de diferença, talvez, nos dois casos? Isabela Nardoni foi 2008, Cátia Vargas 2013. Foi quase, tinha menos de 10 anos. Mas já havia essa história da importância de como se falando, assim, o que a Veja fez, no caso Nardoni, foi muito importante. Na semana seguinte à morte, assim, assassinos. Né? Assassino, o julgamento, ia ser muito tempo depois. A Veja já colocou lá assassino, tinha uma sentença publicada. Então, aquilo ensinou muito. Eu participei na época, assim, dos dois casos, de várias bancas das pessoas de direito. Por isso que eu digo que o direito está muito mais interessado em estudar isso. E o direito agora tem um desafio muito maior, que é estudar a influência das redes sociais. Porque as redes sociais, você tem casos medonhos de destruição de reputação, de você associar uma coisa a outra, e pessoas aparentemente responsáveis, intelectuais, professores, ouvem o galo cantar aqui e dizem, olha, o canto do galo matou alguém.
Por causa dos suicídios, né? Teve um caso Sim. rumoroso de suicídio aqui, que as pessoas envolvidas foram linchadas e a própria família da vítima não é nada disso, gente. Ninguém se mata num episódio assim. Né? Nós temos um episódio agora de novo, pois é um tema muito bom para se falar, inclusive. Nós temos um caso de suicídio em Salvador agora com um pedaço dele dentro de mobilização de rede social. Então, acho que é muito bom a gente aprender, nós jornalistas e nós pessoas que curtimos tudo, saímos, e eu estou colocando eu também, sim, eu estou envolvida nisso. A gente ficar compartilhando denúncia contra a pessoa, envolvendo gente, envolvendo menores. Gente, pense nisso, que a pretexto de matar o culpado, a pretexto de punir o abusador, destruir o abusador em 24 horas, a gente acaba, como lá dizia Nelson Rodrigues, jogando a banheira com água suja e o bebê dentro. Esse caso que a gente teve agora... Né? Aparentemente, uma das vítimas, que era a pretexto de protegê-la, não suportou e terminou de forma trágica. Então, assim, como é que nós vamos operar essas redes sociais? Denúncia, vamos lá, vamos para a rede, posta na rede. Vamos tirar da rede o que não é de rede. Delegacia funciona ainda, polícia funciona. Quando tem gente vulnerável envolvida, cuidado com a nossa vontade de fazer justiça, porque a gente pode terminar cometendo uma nova injustiça e essa irreparável. Irreversível. Irreparável. E já aconteceu várias vezes. Parece que as pessoas não aprendem, não aprendem, né? Que criança, jovem, não está preparado para lidar com esse... Sou eu que estou ali. Como assim? Sou eu que estou ali. Ah, mas ninguém associa. Não foi divulgado o nome. Meu amor, eu estou aqui. Quando eu chego aqui, digo, olha, minha tia foi isso, isso, isso. Ninguém conhece minha tia, mas todo mundo sabe quem eu sou. E é um traço para chegar na minha tia. Minha tia vai ser exposta. Minha tia vai ser exposta. Então, é um pouco... A gente precisa ter muito cuidado, assim, levar para as redes sociais o que é de rede social, né? O jornalismo nesse sentido, aí ele... Não estou dizendo que ele é melhor, não, mas pelo menos ele é mais, digamos assim, medroso mais até. Criterioso. Porque ele sabe que se ele fizer um negócio desse, ele vai receber um processo gigantesco, que é uma empresa ali. E rede, que é uma manada indifusa. E punir crime de rede social, para quem se sente prejudicado, se for atrás, é muito mais difícil, porque, meu amor, você printar aquilo tudo, você contratar um advogado, alguém especializado em direito digital, você ter aquelas provas de quem fez, de que horas, e atrás, o IP do computador, pronto, aí a gente já vai ver da pressão. É isso. Na semana passada a gente recebeu Suzana Barbosa, a gente estava falando sobre essa coisa dos algoritmos, né, influenciando na notícia e tal. E aí, assim, nas redes sociais, parece que os algoritmos, eles têm favorecido muito mais esse sensacionalismo, coisa. E aí você acha que os meios de comunicação tradicionais, né, a TV, o rádio, o jornal impresso, eles acabam sendo empurrados também para produzir mais sensacionalismo daqueles grotescos por causa das redes sociais, para competir com as redes sociais ou para garantir seu espaço dentro daquele universo ali? São. Muito. Você vê os próprios veículos, a maioria dos veículos publica coisas que você lê, você fala, meu Deus do céu, tipo assim, aí todo mundo fala do choquei. Ah, mas eu choquei, bom, choquei, nossos colegas estão todos fazendo choquei, quase todo dia. Por quê? Porque rede social, e tem isso, tem um chefe ali, tem um editor, pedindo, já que gera clique. Isso gera audiência, quero que gere audiência, quero que gere audiência. Ninguém quer apostar, né, digamos assim, não, tem um jornalismo aqui de qualidade, pelo menos vamos contrapor. Para cada notícia mais sensacionalista e mais apelativa, vamos colocar uma que a gente até sabe que não tem tanta audiência assim, mas tem relevância, tem utilidade pública, as pessoas precisam ser informadas disso, a gente precisa oferecer isso à opinião pública, mas agora assim não, ninguém quer oferecer biscoito fino. Todo mundo fala da imprensa, os donos da imprensa mesmo, os editores, já todo mundo fala da imprensa, e todo mundo fazendo jornalismo ruim. E quando eu digo jornalismo ruim, é isso, tipo assim, ninguém quer oferecer biscoito fino. Porque é como se não valesse a pena. Eu vou ficar aqui fazendo um sequilho 2 horas. Ah, não, pega uma gotinha de tapioca crua, bota aqui que dá no mesmo, porque é mais rápido, vem mais gente, vem mais pombo. Eu chamo dessa audiência de pombo sujo, sabe? Tem audiência de pombo sujo que não pode ver um lixo que vai lá comer, ainda bota lá o coraçãozinho vermelho. E o jornalista está fazendo isso, os editores dos portais todos pedem, esfolam os meninos novinhos que estão cheios de estagiários nos jornais. E assim, esse menino, quando ele vê que ele posta uma notícia mais serinha, e tem 100 curtidas, e quando ele posta a calçola de Loren Pro, ele tem 15 mil, meu amor, ele nunca mais vai querer saber do serinho, ele vai para as calçolas agora direto. Até para mostrar e gosta. Serviço. Meu texto aqui, lacrou, meu texto, lacrou.
Pois é. E essa exigência também que os portais têm, né? Tipo, você não pode passar mais de 20 minutos sem postar uma notícia. Essa urgência de estar o tempo inteiro você caçando. E não é notícia, é copiando dos outros, copiando né? dos outros, exatamente. Copiando dos outros. Em 20 minutos você não consegue apurar você nada. Pega dos outros, ninguém liga, ninguém tem um contato. Você pega um menino desses novinhos jornalistas, não tem um contato, não tem o contato da SECOM, não tem o contato da HGE, não tem contato de ninguém. É tudo assim, alguém diz. Tanto é que um noticia o outro. Presidente fará discurso amanhã, diz site. Ele é um site e quem disse foi o site, a fonte é o site. O outro site, entendeu? Todo mundo citando o outro, pegando, vamos fazendo, recorta e cola, que na minha geração era Gillette Press, né? Que era cortar e colar, agora não, Ctrl-C, Ctrl-V. E joga lá. E não é nada, é só, agora não tem Ctrl-C, pegar um negocinho e colar. E existe também uma questão preconceituosa, assim, de que as pessoas costumam fazer uma relação entre esse sensacionalismo e as camadas mais baixas da população, né? Dizer, pobre adora consumir isso, porque esses jornais de meio-dia, porque não sei o quê. Isso é um mito ou, de fato, tem um recorte ali, tem uma coisa que leva mais para as pessoas menos escolarizadas, menos, digamos, que têm acesso a menos informação? Eu considero mito até porque mesmo as pessoas menos escolarizadas têm, inclusive, menos tempo e menos dispositivos para estarem muito tempo com o tempo de consumo e o tempo de tela que a classe média tem. A classe média tem muito mais tempo de tela do que os mais pobres. E você vê pelos seus próprios amigos. Veja uma notícia sensacionalista e coloque lá das pessoas que curtiram. Quantos você conhece? Muita gente que você conhece escolarizada. Então, não necessariamente gente com mais escolaridade é gente mais bem informada ou gente mais preparada ou mais crítica. É mentira. Né? Você tem, por exemplo, você vê dentro das fake news, dessas coisas absurdas que a gente vê eleitorais, né? Quantas categorias, assim, de médicos, de não sei quem, de gente bem, os bairros mais... Como é que pensam? O que tem no grupo de WhatsApp dos bairros mais nobres e dos menos nobres? Não tem a ver com isso, com escolarização. Isso é mito, muito preconceito mito. mesmo. As pessoas não querem saber, elas querem rir dos outros, elas gostam do grotesco, mas não admitem. Aí quando elas vão para os espaços onde é bonito falar isso, porque a imprensa, né? A imprensa é um horror, não fala nada. Essa pessoa, eu pergunto, você assina o quê? Você lê, mas isso aí, esses jornais também não falam nada. Eles não falam nada como? O que você lê? Quando saiu a denúncia do Yanomami agora, uma pessoa, né? Mas como é a pessoa assim mais conservadora? Mas vocês, jornalistas, que sabem de tudo, como assim? Vocês comeram essa mosca, vocês não sabiam? Eu digo, vocês quem, meu amor? Todo mundo sabia que índio estava se ferrando, que o garimpo estava matando, estuprando. Agora, assim, você lê quem? Você já leu alguma coisa da Folha? Você lê a Piauí? A Folha é linda, maravilhosa. Você sabe o que é o Nexo? Você sabe o que é o Tab? Você sabe... Não, então você lê o quê, meu amor? Você lê o WhatsApp, você lê post da cigana dizendo que vai trazer sua mãe em 2 dias. Aí você diz que a gente não sabe. Não, ninguém quer saber, ninguém se importa. Agora, a partir do momento que vem aquelas fotos daquele jeito, é tudo... Oh, deuses, não sabíamos. Como não sabíamos? Quem importa? E quem importava, sabia. E não queria fazer nada mesmo porque não conseguia chegar lá, porque estava tudo lá militarizado, IBAMA destruído, ICMBio destruído, Instituto Chico Mendes destruído. Aí veio essas pessoas escolarizadas, mas ninguém sabia. Como tu não lê nada? Essas pessoas não leem nada. Elas falam do Jornal Nacional, Globo Lixo, não sei o quê, mas não lê Folha de São Paulo, mas não lê a Folha de São Paulo, nem a Globo Lixo, não tô falando que a Globo é maravilhosa. O veículo oposto, não o veículo que está no outro lado. Quando as pessoas falam, a Globo é um horror somente, e a Record, e o SBT, cadê essa qualidade toda? Tá em que programa? Então me presente que eu não sei onde tá também, não. Não estou defendendo a Globo, eu só estou dizendo que essa coisa de dizer, o jornal tal não presta, sim, e o que presta, qual é o que presta? Me conte aí, vá. Então me diga agora, e você lê, por que você lê o que você lê? A pessoa não sabe, ela não lê nada. Na maioria é só rede social. Você pergunta uma coisa muito evidente para as pessoas. Você viu isso? Não, menina, foi quando... Eu disse, meu Deus do céu, olha, realmente é saúde, receita de saúde e felicidade, é assim, é ignorância. Saúde e ignorância. Porque se você vê ignorância, você vê que se não, você diz, meu Deus, não tem jeito, essa geração, essa não, várias, né? A gente só piora. As pessoas não querem saber das coisas, têm opinião formada sobre tudo, têm certezas cristalizadas, não tem nenhuma dúvida. E a certeza foi de, tipo assim, tiradas do monossílabo. Pois é. Agora, Malu, para a gente finalizar, só mais uma perguntinha em relação ao fato recente que aconteceu. Com certeza você está acompanhando o caso do jornalista Gary Lineker, que ele foi afastado do seu programa na BBC por manifestar uma opinião pessoal nas redes sociais sobre um projeto de imigração
que está gerando polêmica lá no Reino Unido, né? Então, a BBC entendeu que não era papel dele colocar essa opinião ali, mesmo sendo a rede social dele, pessoal, e o afastou. Então, a partir do momento que a BBC faz isso, ela está admitindo que um jornalista, como indivíduo, ele tem uma capacidade imensa de influência da opinião pública, mesmo que ele esteja fora do seu veículo, sim, né? Sim. E aí, assim, o que você acha? Você acha que a simples manifestação pessoal de um jornalista tem essa capacidade também de mobilização, mesmo que ele esteja fora daquela estrutura ali? As coisas, elas começam a ficar emborradas, né? Assim, você vê, por exemplo, um jornalista, digamos, você pegar um jornalista que tenha grande audiência nas redes sociais. Eu vou pegar a André Sadi, que cobre política, um exemplo. Uma mulher que se destacou, que tem uma carreira política, né, de jornalismo político em ascensão, né, um meteoro, assim, no mundo do jornalismo político, apura, faz TV, faz podcast, né, faz site, rede social. André Sadi, não existe a André Sadi, que é repórter da Rede Globo e da Globo News, e outra completamente diferente, que é a André Sadi das redes sociais. Inclusive, a André Sadi das redes sociais, no caso dela, não estou dizendo que todo mundo de rede social traz seu prestígio aos lugares, não. Tem gente que é nativo de rede social. Nasceu ali, né, luva de pedreiro, pelo jeito, nasceu e morreu na rede social, como indivíduo de rede social. Não estou falando do menino, falando da personagem lá, que o mundo celebrou, curtiu, e que aquela história que a gente sempre faz, né, que o capitalismo moe vira cana, e agora fica explorando o bagaço da cana. Mas o prestígio que André Sadi tem nas redes sociais vem, em grande parte, da André Sadi, repórter. Da Globo. Né? Então, assim, Renata Lopretti, Natuza Neri, você vai para essas pessoas que têm uma influência. Reinaldo Azevedo, rede social. Por que você segue Reinaldo Azevedo? Quem segue? Porque, né, Reinaldo Azevedo se tornou um personagem emblemático da transição política brasileira. Então, quando você tem um nome que é uma das caras da BBC, que no caso dele que são mais de 2 décadas, né, fazendo BBC, âncora de programa, e ele tem uma conta, óbvio que parte dessa audiência da BBC é parte dessa audiência dele aqui. Mas o grave dessa história não é isso. O grave dessa história é que ela nos mostra 3 coisas. Primeiro, que a BBC é tida como, assim, o exemplo do melhor jornalismo do mundo, independente, financiamento público, imparcial e blá, 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 né? Mas de alguma forma, uma emissora que tem dedo de governo, tem que seus tem dedo interesses, estatal, claro, e é o governo, é pública. E é pública, né? Então, uma confusão que a gente levaria umas 2 horas explicando a diferença de TV pública e TV estatal. Que dificilmente você vai achar uma TV pública que não tenha um gancho, assim, cadeado da sua marca estatal. Então, ele falou, o governo inglês hoje está pregando uma das políticas mais escrotas contra imigrantes. E tem uma campanha lá agora que é Stop the Boats, que é parem os barcos. Esses barquinhos, a gente que atravessa os oceanos, nesses barcos se afogam milhares, a gente vê todo dia se arriscando. Mas não tem uma campanha Stop the Airplanes, né? Ninguém diz Stop the Airports. Então, se for o cara que é engenheiro, com mestrado, doutorado, que quer sair daqui do Brasil porque não tem futuro e quer ir para lá, muito bem-vindo, meu amor. É muito bem-vindo. Agora, quem chega no barquinho afogado para fazer serviço básico, aí ele Stop the Boats. Não quero, não quero. Esse cara tem um programa no BBC e tem sua rede social. Na rede social, ele fez uma análise da política pública do governo inglês, como cidadão, que eu estou ali. Mas, claro, eu sou cidadão, mas eu sou um cidadão que trabalha. E pronto, foi demitido, porque aquilo ali, ele fez uma crítica à política pública inglesa. E a política pública inglesa faz parte do Estado, do governo, e que financia, inclusive, parte da BBC. Aí demitiu, aí foi o mundo. Ele foi demitido? Foi demitido, foi afastado. O mundo se acabou, sim, mas era afastado, não volta. Não volta mais. Não volta. E aí houve assim, né, a emissora saiu do ar, meu amor. Ninguém, tipo assim, porque também você tem uma coisa que nossos coleguinhas aqui não fariam por ninguém, né? Corporativismo. Tipo assim, né, eu não sei, boleto, todo mundo vai dar um nome diferente. Aí parou, ninguém vai trabalhar, ninguém vai, porque hoje é ele, amanhã sou eu. Né? Isso é uma coisa assim, o que isso nos leva a que mesmo a mais democrática das emissoras manda um recado que, olha, cuidado com o que você disse, que você não é livre não, tá? Só que isso vem imbuído, vem embalado, né, de mentira nesse discurso. Não, porque você rompeu com seus pactos de imparcialidade. Nós queremos que você tenha parcialidade. Mas, assim, uma pergunta fácil, porque a forma mais fácil que a gente tem de desmontar farsas é invertendo, mesmo sob hipótese. Se esse cara, ele foi punido porque foi considerado parcial, né? Tomou partido e criticou uma política do governo, não podia criticar, nem elogiar.
digamos, disseram isso. Se ele fosse para a rede social, se ele fosse para o Twitter e dissesse, olha, com tanto % dos imigrantes do mundo pobres chegando e sem condição de oferecer emprego para todos, é um acerto o governo inglês dizer que não pode realmente chegar barco aqui. É preciso ter responsabilidade social, desestimular as pessoas a chegarem se elas não vão ter. Se ele fizesse um elogio, eu acho que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que ele não seria demitido por esse elogio. Então a questão não é parcialidade, isso aí é uma falsa premissa, né? Isso é uma falsa premissa. E outra coisa, quando eu tenho rede social, embora eu traga para minha rede um prestígio que eu tenho lá, e tudo bem que eu tenho um prestígio, que eu tenho outro lugar, mas o que eu digo aqui é como cidadã. Se eu sou funcionária da universidade e eu digo na minha rede social que o governo anterior, por exemplo, estava certo, meus alunos podem dizer que eu sou assim, que eu sou assada, que eu não sou... E eu não diria, porque não é só um exemplo aqui mesmo, pelo amor de Deus. Mas a UFBA não pode me demitir por isso, quando mudar o governo. Não pode. Porque eu estou emitindo ali uma opinião que pode ser uma opinião equivocada, segundo pessoas. Mas eu tenho direito de dizer isso. Eu tenho direito de fazer um elogio a alguém que a universidade não gosta. A universidade como instituição, alguém que é ruim para a universidade. Direito eu tenho, não posso ser demitida por isso. Tanto, também agora, se você disser assim, olha, o amor venceu com a foto de Lula e governo, eu também não posso ser demitida por isso. Então a rede social é um negócio hoje que todo mundo tem, é como assim, um quadro na parede. É um quadro na parede. Ele não tem uma conta na rede social porque ele é funcionário da BBC, ele tem porque ele é uma pessoa física, um cidadão. Né, do Reino Unido. Ele teria, mesmo que ele não fosse. E imagine, se ele elogiasse a política pública que ele considera nazista, de dizer não venha barco, mas venha rico, e se ele elogiasse isso, ele não era demitido, gente. E seria imparcial, seria parcial do mesmo jeito. Porque se eu estou elogiando, eu estou sendo parcial. Pois é, exatamente. Então, assim, esse caso é muito interessante para quem não conhece. Muito, muito interessante. É isso, assim... O papo tá muito bom, tá, né? Acho que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre essa questão do sensacionalismo, da opinião pública e tal, redes sociais entrando aí. Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, Malu. Eu agradeço muito a sua participação. Você trouxe, assim, contribuições muito valiosas pra gente. Eu acho que quem tá nos assistindo, nos ouvindo, vai acabar esse programa com uma outra visão, né? Sobre esses conceitos que a gente trouxe. E, com certeza, vai agregar bastante aí nesses debates, né? De quem tá consumindo esse programa aqui hoje. Muito obrigada pela sua participação, queremos recebê-la aqui outras vezes, ter essa oportunidade. E é isso, para você que está aí nos ouvindo, você ouviu hoje uma conversa com Malu Fontes, jornalista, doutora em comunicação e cultura contemporâneas pela UFBA e também articulista da Rádio Metrópole. Obrigada, Malu. Bom, quero agradecer, né? Espero que as pessoas gostem de ouvir. Convido as pessoas a pensarem mais, né, no mundo onde elas vivem. E, sobretudo, assim, não é receita de bolo, não, que a gente não tem, mas, assim, deixar para as pessoas uma reflexão no sentido de que elas pensem muito, assim, o que é que elas curtem, né? E o que é que elas compartilham. Tipo assim, não alimente o lixo, né? Não alimente o lixo, não jogue lixo na rua, vê a história, não jogue lixo nas redes, né? E não contribua para o mau cheiro nas redes. Então, aquilo que a gente puder fazer sobre isso e sempre ter uma visão crítica da gente, ao invés de apontar o dedo para lá, mas eu estou fazendo o que aqui? Eu estou contribuindo o quê? Eu estou ridicularizando, eu estou compartilhando coisas que podem deixar alguém feliz, eu estou esculhambando de graça as pessoas, né? Quem sou eu, né? Nesse ecossistema novo de sensacionalismo, perverso ou não, natural ou não, de rede social, de programas que exploram a pobreza, essas coisas todas, né? Todos nós temos grande... né? É do conjunto que se faz isso. Mudar totalmente a gente não pode, mas a gente pode fazer escolhas melhores do que a gente consome e ser cidadãos, assim, um pouquinho mais advertidos, né? Para não ir tão com o efeito manada, vai todo mundo no efeito manada, você nem sabe porque está linchando alguém e assim que terminam os linchamentos, inclusive reais, né? É isso. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, obrigada pela sua audiência. Quero agradecer também a toda a equipe aqui do Sala de Imprensa, que trabalha com muita dedicação para fazer cada semana um programa melhor. E agradecer aos nossos diretores aqui da TV e da Rádio CAN. Até o próximo programa.